Estamos nesta aula, que é a primeira aula da matéria de Introdução à Homilética, também conhecida como Homilética 1. Esta é a primeira aula, repito, da nova matéria do curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras, conhecida como Introdução à Homilética ou Homilética 1. É um prazer muito grande ter a cada um de vocês aqui conosco. Estamos com a metade da turma, né? Estamos em 11 alunos, né? Nós somos 22, né? Conseguimos, para a glória do Senhor, termos a maior turma do online, né? Que é a turma da quarta-feira, 22, né? Que seria lindo se todos os 22 pudessem estar, mas só está metade do time, né? Alguns alunos me avisaram que estariam tendo problemas em estarem hoje, mas amém. Entendemos que não é sempre, isso aqui é um desafio. Quero apresentar a vocês a nosso irmão João Cavalcante. Ele esteve um tempo conosco, estudando por circunstâncias a nível particular, pessoal, ele foi obrigado a parar, mas tem um ditado, né, que eu aprendi há muitos anos no Brasil, no Rio de Janeiro: o bom filho a casa volta. Isso E é eu falo, verdade, eu, pastor. eu, eu falo com muita propriedade. Irmão João foi muito dedicado no tempo que ele estudou conosco, ele, a sua digníssima esposa, que por várias circunstâncias não pôde retornar, mas o irmão João Cavalcante voltou, está aí, ele vive aqui na Flórida, né? Pertinho da gente, não estou aqui em Orlando, ele está em Delray Beach, está, acredito que são as 3 horas e meia daqui, É, com ainda quase. ficou de vir buscar a rapadura ainda. Mas eu não vou deixar essa rapadura amolecer, não, né? Senão o negócio fica sério. Vamos marcar para o próximo mês. Próximo mês eu vou estar um pouquinho mais desafogado. Vamos marcar um sábado aí. Vou apanhar rapadura. Se tiver carne seca também, irmão João, eu levo. Entendeu? Sou amante de carne, não sou nordestino, não, mas pensa no homem que fica perturbado com carne seca. Sou eu, né? E se o senhor conhecer algum lugar aí por perto que venda uma boa carne seca, me avisa que eu vou aí e trago em pacote. Gente, que nós dizemos ao nosso irmão João Cavalcante, está aqui retornando, que nós dizemos ao nosso irmão João, que começa hoje conosco, depois de um tempo que esteve ausente, voltou. Que nós falamos para o nosso irmão João? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, irmão João. Que Deus o Muito abençoe obrigado pelo carinho, poderosamente, pastor. o sustente e dê-lhe forças para se manter, porque eu sei que às vezes os desafios da vida não são fáceis e nos criam situações que nos forçam, né? Muitas das vezes nos desviar da trajetória daquilo que temos nos proposto. Meus irmãos, começamos hoje uma nova matéria, né? Introdução à homilética, também conhecida como homilética 1. Não tem nada a ver com omelete. Tem aluno de uma outra turma, pastor, nós vamos aprender a cozinhar ovo? Não, não tem nada a ver com ovo. É a arte de pregar sermões, né? Então, homilética não tem nada a ver com omelete, certo? É uma matéria a nível técnico, então ela vai exigir um pouquinho da atenção de vocês, um pouquinho de leitura, porque basicamente a leitura que nós vamos fazer ela é toda dentro da Sagrada Escritura. Ok. Os alunos que não fizeram a prova de Cristologia vão fazer a segunda chamada. Acredito que a maioria já vai fazer na próxima semana, né? Pelo menos irmã Vânia já confirmou, irmã Fernanda e irmão Zandro. Tá? Ainda temos Eu mais também, 3 pastor. alunos. Se o Irmã senhor quiser Daniele, deixar para semana que vem também? isto, então temos aqui, desculpe, irmã Daniele Militão, então deixamos então para, mas não pode passar da semana que vem, porque aí do contrário me complica terrivelmente, terrivelmente. Então temos 4 alunos, então são um total de 7 que não fizeram. Entre este sábado e domingo, aos alunos que já fizeram a prova, eu vou estar liberando as notas, né? Porque eu estou correndo demais, creio que vocês devem estar sabedores. Dia 18 teremos uma formatura na cidade de Danbury, Connecticut, né? Vai estar participando ali no fechamento do curso básico, irmã Leidiane, né? E nossa irmã Jennifer. Vai ser um prazer, né? E acredito que elas vão continuar aí navegando para o médio, né? Não sei se a irmã Leidiane vai se sentir à vontade de passar para o médio, mas ela fica
na escolha dela. Se quiser, bem-vinda. Se não quiser, é um direito que cabe a ela. Mesma coisa a irmã Jennifer. Se quiser parar no básico, parou. Se quiser avançar no médio, ela vai estar avançando às segundas-feiras. E assim por diante, né? Na medida que vocês forem eliminando e fechando, é uma passagem de transição. Mas teremos, então, a alegria de estar entregando o certificado de conclusão do curso básico à nossa irmã Leidiane, perdão, não Leidiane, porque eu conheço Leidiana, ela é Leidiane, com Y no final, diferente. E a nossa irmã Jennifer Jackson, tá? Que Deus abençoe, estou muito feliz que dessa turma aqui estão, pelo menos nessa formatura, saindo 2. Em novembro teremos uma em Massachusetts, aí teremos outro bom grupão, né? E Deus estará continuando a ser glorificado. Vamos então à página de número... Na verdade, vamos ao sumário. Se vocês observem aqui no sumário, é o resuminho do conteúdo do que nós vamos estudar. A necessidade da exegese. Vamos entender o que é exegese dentro da homilética. Vamos entender, lá no ponto 2, a homilética, requisitos essenciais da pregação eficiente, requisitos fundamentais ao sermão, algumas observações sobre o sermão e o texto do sermão. Virando a página, no ponto 7, o sermão, classificação dos sermões. Aí vamos estudar os famosos sermões, né? O temático, textual, expositivo, partes constitutivas do sermão. Nós teremos de 6 a 7 aulas nessa matéria, porque essa matéria ela vai exigir um pouquinho mais de tempo, então nós teremos de 6 a 7 aulas, eu acredito que 7, porque nós queremos fazer hoje só a aula introdutória, entenderam? Na próxima aula nós vamos dividir o tempo em 2 partes, né? Uma parte teórica e uma parte já prática, né? Já vamos começar a exercitar aqui os alunos, já trazendo curtinhas mensagens de 2 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, né? Claro, a intenção não é atrapalhar a timidez de alguns. Mas é muito pelo contrário, é ajudar com que você possa, aos pouquinhos, eliminar a sua timidez. Vamos lá na página 5. Quero deixar bem claro que nós aqui não vamos forçar ninguém a pregar. Não se trata disso. Nós vamos lançar bases, né, que vão orientar vocês a trazerem uma palavra, um testemunho. Alguns vão se sentir na liberdade de pregar. Deixa eu aqui fazer uma pergunta inicial. Quantos de vocês aqui já têm o hábito, na sua igreja, de trazer uma curta mensagem de 10 minutos, 15 minutos, ou costumam pregar? Só para eu ter uma ideia. Ou então, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de dar um testemunho assim rápido de 10 ou 15 minutos? Vamos lá. Irmão Fábio, quem mais? Irmã Leidiane, irmão João, irmão Kleber, irmã Jennifer, Daniele e o casal ali, Fernanda, e os demais que não levantaram a mão, quer dizer que não ainda tiveram essa oportunidade. Está ali, irmãozando. Ô, irmã Fernanda, se o irmãozando não levanta a mão, o negócio fica estreito. Eu estava estranhando, se o homem não levantou a mão, a menos que ele esteja com o dedinho machucado, aí não podia fazer nada. Ele está com o dedinho machucado para levantar a mão. Precisando tomar uma chibatada. Ih, meu irmão, não entra nesse detalhe não, que o negócio fica estreito, né? Ainda fazendo online, fica aí. Ih, irmão, Zandro, não se defende não, porque complica mais. Vou usar meu direito de permanecer calado. É verdade, né? O silêncio nessa hora é a arma de maior sabedoria, né? Ainda partindo de nós homens, né? Parece que nessa hora a gente perde toda a razão. Mas vamos lá. Principalmente hoje. Principalmente. Porque hoje é um dia especial, deixa quieto, gente. Vou voltar para a homilética. Irmã Isabelle. Me ouve, irmã Isabelle? Escuto sim, pastor. Já estou entrando com o vídeo.
Tá, mas então, veja bem, eu estou dando a opção, a irmã não é obrigada a aceitar a nossa proposta. Eu estou dando a opção aos alunos da segunda chamada que possam fazer a segunda chamada hoje ou na próxima quarta. De 7 alunos, 4 já optaram para fazer na próxima semana. Aí eu deixo a irmã na liberdade, ou pode fazer hoje, no final, ou para a próxima semana. Quem mais escolhe? Pode ser, pastor, na próxima. Dá tempo de Na estudar mais? próxima. Essa é a voz da mulher sábia. É a voz da mulher sábia. Então, nós já temos 5 alunos, né, que estão na opção. Então, já vamos, pela maioria, decidir então que a segunda chamada já fica automaticamente para para a próxima quarta-feira, dia 15, né? Então, estariam faltando o irmão Lucas e o Mateus Jair. Então, a gente vai trabalhar com isso, então, com todos na próxima semana. Maravilha. Abra aí, por favor, na sua apostila, página 5. Necessidade da exegese, né? Eu agradeço os que levantaram a mão, os que já, de uma certa forma, já trabalham, não é? Ou já ministram, ou já têm oportunidade de falarem nas suas igrejas. Vamos entender essa palavrinha aqui, exegese. Alguns de vocês, alguma vez na vida, já ouviram falar desta palavra? Sejamos sinceros. Quem já ouviu? Só quem já ouviu, levante a mão. Quem já ouviu? Isto. Quem nunca ouviu, obviamente, não levantou a mão. Ok, vamos explicar bem devagarzinho para você entender como essa palavra ela é importantíssima dentro da homilética, da arte da pregação da palavra de Deus. Está aqui, ó, na apostila. Tenha atenção na leitura. A palavra exegese significa extrair a mensagem do texto. Portanto, a função da exegese bíblica é, humanamente falando, trazer à luz a mensagem da parte de Deus, conforme registrada nas Escrituras. Deste modo, a exegese é oposta à exegese. Olha que as pronúncias dessas palavras são muito parecidas. Quem está percebendo? A escrita ela é diferente, mas as pronúncias são muito parecidas. Ó, preste atenção. Exegese. Exegese. Perceberam? As pronúncias são muito parecidas, mas elas são diferentes em significado e na escrita. Então, qual a diferença da exegese da exegese? A exegese é a atitude que consiste em tentar fazer o texto dizer o que queremos, torcer as evidências em favor de nossas concepções previamente dogmatizadas. Vamos traduzir isso em miúdos? É o famoso achismo. Eu acho, eu penso, a mim me parece. Já viu aquela pessoa que pega um texto da Bíblia, não tem uma compreensão exata da sua interpretação e aí entra com seu achismo, não é? Eu acho que este texto quer dizer isso aqui. Isso, na linguagem técnica e teológica, é chamada de exegese, ou seja, eu quero dar a interpretação que considero, entendem? Conveniente ao texto. Mas nós temos que estudar a exegese, saber exatamente o que o texto quer nos dizer, palavra por palavra, e sobretudo com aquelas palavras que nós consideramos difíceis nas línguas originais da Bíblia. Por falar em línguas originais, é só para um lembrete e para alguns que ainda não sabem, como acredita a irmã Vânia e talvez outros. A Bíblia Sagrada não foi escrita originalmente em língua portuguesa. Alô? A Bíblia Sagrada, o seu texto mais antigo, bem antigo, de mais de 3.000 anos atrás, não foi escrito originalmente em língua portuguesa. Quem sabia disto? Quem sabia disso?
que a Bíblia Sagrada e isto. Alguém pode me dizer quais são ou quais foram as línguas usadas para a redação do texto das Escrituras? Lembrando, já vou dar a dica aqui, ó. O Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas diferentes e o Novo em uma língua só. Vamos lá. Qual é o aluno que poderia me ajudar? Antigo Testamento, diga-me as 2 línguas, e o Novo, qual foi a língua usada para a escrita? Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi o hebraico e o aramaico, uma pequena porção. Hebraico e o aramaico, perfeito, segura aí. Hebraico e o aramaico, e o Novo? Grego, koiné. Koiné, grego, koiné. Koiné quer dizer o grego do povo, ou grego popular. Então, vamos então já começar a manter Alguns essa chamam de informação grego aqui, antigo ó. também, né, pastor? Como? Alguns chamam de grego antigo também, né? Alguns chamam de grego antigo, perfeito, né? Porque o grego koiné, ele veio bem primeiro do que é conhecido o grego clássico, né? O grego dos filósofos, como Porque o grego Aristóteles. popular hoje já não é o que foi escrito a Bíblia, né? Exato. Não, hoje não se fala o grego antigo, só os religiosos, né, da Igreja Católica do Oriente que fala o grego Ortodoxa. antigo. Isso, a Igreja Ortodoxa grega é que usa muito o grego antigo. Então, se hoje você chega na Grécia falando grego koiné, primeira coisa que eles vão te perguntar, você é algum religioso? Porque só os religiosos é que falam o grego koiné. O povão hoje nas ruas não fala o grego koiné, que era muito comum naquela época, naqueles tempos, né? Mas vamos lá. Uma vez que o Antigo Testamento foi escrito em 2 línguas, hebraico e aramaico, e o Novo no grego koiné, então vamos partir desse princípio. São 2 idiomas completamente diferentes. Daí temos a necessidade de usar a exegese, ou seja, esta ciência da teologia que vai nos ajudar a detectar as palavras e a interpretá-las corretamente. Quando nos aproximamos, está aqui, ó, do texto sagrado, devemos fazê-lo com espírito submisso, buscando entender que a passagem nos diz e qual é o seu significado. Os nossos princípios teológicos devem ser derivados dos fatos bíblicos e não da nossa mente. É o grande problema do achismo, que hoje é muito comum no meio de tantas e muitas igrejas. A exegese, portanto, é a ciência da interpretação, sendo uma disciplina fundamental para a teologia bíblica, assim como esta o é para a teologia sistemática. Estou indo bem devagar porque essa é uma parte complexa, difícil, então nós temos que ir devagar para, aos pouquinhos, abrindo a compreensão de cada um de vocês. A exegese bíblica parte de 2 princípios fundamentais. Número 1, o pensamento pode ser expresso adequadamente através das palavras, tendo cada uma delas no original o seu sentido específico. 2, a mensagem das Escrituras é de tal relevância para o homem que devemos nos assegurar de entender correta e profundamente o que Deus quis nos ensinar através de sua palavra. Então, esses 2 pressupostos, que são pressupostos, são 2 linhas de orientação que devemos nos guiar, tá? Então, primeira linha, o pensamento pode ser expresso adequadamente através de palavras. E a Bíblia é o melhor livro para isso, porque ela usa palavras específicas para expressar situações específicas. Segundo pressuposto, é que devemos procurar nos esforçar, investigar, a entender correta e profundamente o que Deus nos quis ensinar através de sua palavra. Vamos então conhecer a estrutura da exegese, tá? Eu procurei desmembrar, esmiuçar da melhor maneira possível para que seja fácil quando nós entrarmos no conhecimento da homilética em si. Texto.
O primeiro passo é escolher o texto, determinar a sua extensão e confirmar a sua integridade através de suas variantes textuais. Nós pregamos a palavra de Deus, portanto, devemos estar certos daquilo que pregamos. Eu vou usar hoje como introdução muitos exemplos de textos na Bíblia para a gente fazermos as conexões. Olha só, da outra página. A extensão do texto deve ser determinada pela sua especificidade, ou seja, o quanto é ou não específico. Devemos ter em mente o assunto tratado, que pode estar em um capítulo ou em alguns versículos que não estejam necessariamente limitados a um capítulo. As divisões dos capítulos e versículos não são inspiradas, portanto, ainda que sejam geralmente boas, não são infalíveis. No entanto, é importante que tenhamos como princípio tomar capítulos inteiros para a nossa análise, para que não incorramos no perigo de esquecer o contexto. Vamos começar aqui com um exemplo bíblico bastante conhecido. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos usar bastante a Bíblia hoje. Como sempre, né? Mas nessa matéria de homilética, que ela vai exigir essas duas coisas, né? Interpretação de texto, que eu acredito que alguns de vocês ainda têm bastante dificuldade de interpretar corretamente texto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. Esse texto é muito conhecido, mas alguns ainda se confundem na correta interpretação do mesmo. Um momentinho que eu preciso liberar aqui o meu nariz, desculpe. Desculpe. Alguém pode abrir o seu áudio e ler em voz alta este texto? Ele é pequenino, mas ele é importante para entender. Irmão Zandro, por favor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perfeito. Obrigado, irmão Zandro. Vamos segurar esse texto aqui por alguns 2, 3 minutos e eu vou fazer duas perguntas. Quem de vocês, alunos, gostariam de me explicar em poucas palavras o que você entende deste texto? Quem de vocês, alunos, bom, voluntariamente, não sendo nem irmão Zandro, nem irmã Fernanda, por enquanto, tá? Qualquer um de vocês queira abrir o áudio e me explicar em poucas palavras o que você entende desse texto. Vamos lá. Quero deixar voluntário, senão eu vou acabar escolhendo. O que você entende desse texto? Quando você lê esse texto, o que vem à sua mente? Qual é a compreensão que você tem desse texto? É um texto curto, que parece simples, parece, mas ele tem que ser analisado. Vamos lá. Ninguém como voluntário, então vou ter que escolher. Eu, pastor, eu sempre interpretei isso com o versículo antecedente, né? Que fala, ide a todo mundo e pregai o evangelho, né? A toda Ok. criatura. As pessoas, quando, através do testemunho da gente, através da palavra, né? Da verdade mesmo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quem Correto. crê, for batizado, é que a pessoa se arrependeu mesmo, vai morrer o mundo, morrer ali os pecados, e essa pessoa será salva, se tiver verdadeiro arrependimento. É isso que eu tenho em mente quando eu leio essa Perfeito, parte. perfeito. Analisando pelo contexto, está corretíssimo. E aproveitando então o gancho que a irmã Daniela está colocando. E o verso 16? O que a irmã entende que o verso 16 está querendo lhe dizer? Está correto, a sua abordagem está perfeita, porque a irmã usou o versículo anterior, né? A irmã se abraçou
dentro do verso 15, tá? Excelente. Agora, eu gostaria de saber o que a irmã exatamente entende do verso 16. Ah, se a pessoa for batizada, arrepender, tudo será salvo, né? Eu imagino assim, aquela pessoa que já sabe, já conhece a palavra, não tem verdadeiro arrependimento, mas a pessoa deixa de ser inocente, porque a pessoa já conhece, já sabe da verdade, mesmo assim não quer nada com nada, né? Vamos dizer. Então, essa pessoa será condenada? Será que não vai ter perdão para elas? Tipo, né? Se Jesus voltar, a pessoa é conhecedora, mas não quis aceitar, então ela vai ser condenada. É isso que eu penso. Perfeito. Vou fazer outra pergunta. Excelente, irmã Daniela. Agradeço a sua participação, excelente. Mas ainda não chegou ao ponto que eu gostaria de ouvir. Ou seja, não é que eu gostaria, que o texto me apresenta. O que você, aluno, vê de chamativo aí nesse texto de Marcos 16:16? Tudo que a irmã Daniela falou está correto. Só que talvez ela se esqueceu que tem algo muito chamativo neste verso 16, que a gente lê, parece que a ficha não cai, por incrível que pareça, né? Mas aí tem algo que nos chama muito a atenção, né? E o que chama a atenção é exatamente a interpretação, não nossa, não minha, não pessoal, mas é a interpretação que o texto em si nos apresenta, e para tal devemos identificar essa correta interpretação. Vamos lá. O que você, aluno, vê de algo chamativo em Marcos 16:16? Olha, parece um negócio simples. Está dentro do texto. Quando você lê o texto, está ali, ó, aberto. É sobre batizado? Desculpa, vai lá, pode falar. Sim, irmã Angélica. Não, irmã Angélica. Isso, perfeito. Sobre o batismo, pastor, porque pelo pouco que eu já estudei, esse é é o único versículo que tem que fala que para você ser salvo, você tem que crer e batizar. Só isso? Tipo O assim, texto diz algo mais. O texto você- diz algo mais. Senão vai ser condenado. se você não crer, será condenado. A condenação, preste atenção, isso aí é bem complicado. Não é bem complicado. Fica complicado no momento que eu não estou lendo e, consequentemente, entendendo. Preste atenção. Se eu leio um texto e eu não o entendo, é impossível que eu vá interpretá-lo corretamente. Concorda comigo? Se eu leio um texto, preste atenção, e eu não entendo o que o texto está querendo me dizer, fica quase impossível eu dar a ele uma correta interpretação. Aí eu vou trabalhar com o achismo. Eu acho. É normal quando eu digo eu acho, eu estou dizendo aquilo que eu penso e não o que o texto diz. É esse ponto que vai pegar. Que é o exegese, não é? Isso, a irmã fez agora uma pequena exegese. A irmã Daniele também fez uma pequena exegese, mas estamos aqui para fazer a exegese. Então vamos lá, vamos então à exegese. Quem crê e for batizado será salvo. Ok. Então aqui Jesus deixa evidenciado, patente, que a salvação ela depende de crer e agir. Crer, ser batizado é ação. Então, fé e ação. Agora, a condenação, ela vem como resultado de não crer. E aí aprendemos que as pessoas que não tiveram a oportunidade de serem batizadas, nós não podemos classificá-las como condenadas. E seria uma heresia, porque o texto não afirma que as pessoas que não tiveram a oportunidade de serem batizadas, estão me acompanhando, elas seriam condenadas, ou serão condenadas. O ladrão da cruz inaugura essa linha de exceções. Alguém se lembra da situação do ladrão da cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele teve a oportunidade de se batizar? Não. Mas ele creu. Creu,
Tanto que creu que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde a ele: hoje, em verdade, eu te digo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Aí nós vamos, na vida cristã, nós vamos nos deparar com pessoas em leito de hospital, se entregam a Jesus, se arrependem verdadeiramente, confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não ganharam a oportunidade de se batizarem. Aí eu pergunto, elas vão para o inferno? Elas estão condenadas? Não. Não tiveram a oportunidade de se batizar, mas creram. No momento que creram, não estão condenadas, estão salvas. Quem está me entendendo, gente? É o que o texto diz. Eu não posso dizer, eu acho que o texto diz. Não, aqui nesse caso não devemos achar o que o texto diz. Temos que investigar o que o texto está querendo nos dizer. E o texto aqui está deixando bem evidente. Quem crer... Sim. Só uma pergunta. Exemplo, a minha avó, ela cria em Jesus. Só que ela não batizou e morreu. Mas ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Ela confessava, falava que cria, né? E que orava. Então, ela nunca foi na igreja e também nunca se batizou. Mas aí a confissão tem que partir da base de Romanos capítulo 10. Vamos em Romanos capítulo 10, outro texto para a gente fazer a exegese. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca, olha o que o texto está dizendo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não é somente crer por crer. Do contrário, o caminho para o céu seria fácil demais. E não é. Nós já sabemos que o caminho do céu não é assim tão fácil. Ele é... Os espíritas creem, os macumbeiros creem, espíritas creem. Né? Os próprios demônios creem. Isso, irmão Sandro. Crer por crer, até os demônios creem e tremem, como diz a Epístola Tiago. E tremem. Nós não trememos muitas vezes. Só trememos quando as coisas estão apertadas para o nosso lado. Mas olha só aqui. Se com a tua boca, primeiro, a boca tem que estar confessando Jesus como o Senhor. Jesus é meu Senhor. Se a boca está confessando, opa, está vendo o quê? Uma transformação. Um sinal de um toque de Deus que nos levará ao que é o arrependimento. E em teu coração creres. Crer no quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui são parâmetros bíblicos, linhas bíblicas. Se nessas linhas bíblicas a pessoa viveu, mesmo que ela não tenha ido numa igreja, amém. Já é um bom passo para crermos que ao partir para a eternidade já abraçou a salvação. Agora, é muito difícil avaliarmos que certas pessoas estejam salvas. É muito difícil. A conversão é o que gera os resultados da nossa vida de salvo. Ou seja, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Temos que ter fé e temos que ter obras. Nós somos salvos por fé, mas as obras significam que eu sou um salvo. E para eu ser um salvo, eu tenho que demonstrar em quê? Em obras, em atitudes. E aí chama-se conversão. O que é conversão? O que é uma pessoa convertida? É uma pessoa que tem obras, uma pessoa que tem resultado da sua fé. Mas eu volto a repetir, em alguns casos é muito difícil você dizer fulano está salvo. É muito difícil. Nós vamos saber só lá na eternidade quando chegarmos lá. Como aquela pessoa que passa a vida inteira servindo a Deus, ele pode perder a salvação assim.
uma fração de segundos, entende? Então, salvação é uma coisa muito delicada, é um assunto muito delicado que não tem como a gente colocar um parâmetro fixo, uma regra fixa. Nós seguimos as orientações que as Escrituras nos apresentam, mas, 2 pontos, fazer afirmações ao 100%, que falo fulano, cicrano, mengano, está definitivamente salvo, dependendo da circunstância, como acredito da avó da nossa irmã Angélica, fica difícil. A gente só vai saber, ela só vai saber quando chegarmos lá em cima. Isso é interessante, vamos parar para pensar, porque quem conhece aqui dentro é um só. Concordamos com isso? Aqui dentro, ó, quem conhece aqui dentro é um só. Não houve tempo no caso da vida da nossa da avó da irmã Angélica, observar atitudes de pessoa convertida. Então, nessa parte aí, é só Deus que pode fazer uma avaliação ao 100%. Vamos lá? Engraçado que me chamou a atenção nesse texto, que eu não tinha reparado, não, que é que crentes que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus, porque eu já vi crente que acha que Jesus não ressuscitou. Jesus, assim, ele morreu, né, e foi para o céu e está vivo lá no céu. E às vezes a gente esquece esse detalhe, crê nas coisas, esquece de crer nas outras. Por causa da falta de observação ao texto. Vamos continuar, irmãos. Mas é Foram vários... conveniência. Hein? Muitas vezes às vezes é conveniência nos dias de hoje. Conveniência, essa é a palavra, infelizmente, acertada, né? A conveniência que nos leva a fazermos a exegese e não a exegese. Vamos, então, agora ao contexto. É importante a leitura do texto? Pastor Mas Luiz, também... Sim. posso só adicionar alguma coisa aqui? Porque Por favor. esse versículo 16, aqui na primeira parte, né, fica condicional, né? De quem crer. Okay? É Sim. condicional, de quem crê. E sempre quando eu leio esse versículo, eu lembro de Marcos 8:34, Jesus dizendo para os discípulos assim, ó, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto. Né? Se alguém quiser, isso implica numa condição, numa voluntariedade. Deus não força nada a ninguém, ou ninguém é nada. Mas o texto, ele é bem determinativo. Se alguém quiser, se alguém desejar, se alguém escolher... Olha que interessante, né? Como funciona a questão do livre-arbítrio. Aí tem esse caminho a passar. Como? Aí tem esse caminho a passar. Se você quer... Aí tem esse caminho, claro. Agora para irmãos, perder a salvação, não. Como, irmã Fernanda? Para perder a salvação, já não. Aí é fácil. É fácil demais. É só perder a salvação é muito fácil. Calma, a gente vai chegar a alguns textos lá na frente que a gente vai observar como é fácil perder a salvação. Vamos ao contexto. Ok. O texto, então, é aquela parte específica, preste atenção, que estamos lendo para ter a correta interpretação e sabermos o que aquela declaração quer nos dizer. Mas, muitas das vezes, nos esquecemos do contexto. O que é o contexto? O contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto. Ele pode estar ao redor do texto, preste atenção. Ele pode estar ao redor do texto e ele pode estar distante do texto. Peraí, pastor, agora me confundiu. Então, o contexto ele não necessariamente precisa estar perto do texto, não. Quando ele não está perto do texto, ele é chamado de contexto remoto. Aí você vai me perguntar, mas por que faz parte do texto este contexto que está distante? Resposta, porque fala do mesmo assunto. Exemplo. Se o texto que eu estou lendo fala de fé, por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11. Lembra-se desse texto?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu vejo o contexto próximo, os versículos que estão antes e depois. Mas eu também posso usar o contexto remoto. O que é o contexto remoto? Eu posso viajar em toda a Bíblia e procurar textos que falem de fé. Ah, eu não sabia disso. Então estamos aprendendo que existe uma coisa chamada contexto remoto. E como é que eu faço uso do contexto remoto? De uma concordância bíblica. Alguém aqui já usou concordância bíblica? Sim ou não? Vamos lá. Quem nunca usou, vou dar uma dica importante. Deixa eu ver aqui se no fim da minha Bíblia eu tenho. Ok. Não são todas as Bíblias, mas no finalzinho de algumas Bíblias, sobretudo de estudo, dê uma olhadinha em ensinar a sua Bíblia. Não sei se ela é uma Bíblia muito simples ou é uma Bíblia de estudo. Lá no finalzinho, deve ter algo escrito concordância. E que é a concordância? Ela está em ordem alfabética e traz a ocorrência das palavras bíblicas dentro da Bíblia. Vamos lá, quem de vocês aí no finalzinho tem não é um dicionário, ele parece ser um dicionário, tá lá, irmão Zandro e irmão Fernanda estão ali, que ele é catalogado em ordem alfabética. Tem Bíblias que têm as duas coisas, tem dicionário e tem concordância. Você tem que ir lá no final e procurar concordância bíblica. A irmã Daniela já tem ali concordância, e geralmente tem, irmão Kleber já encontrou isto. Tem que estar em ordem alfabética. A, B, C, D. É muito parecido com o dicionário. A diferença é que o dicionário dá o significado das palavras e a concordância não. A concordância ela dá a ocorrência. Por exemplo, a palavra Deus. Quais são os textos da Bíblia Sagrada que trazem a palavra Deus? Palavra amor. Quais são os textos da Bíblia Sagrada que trazem a palavra amor? E assim por diante. Vamos lá. Quem encontrou na sua Bíblia uma concordância? Pode levantar a mão? Irmã Angélica, irmão João, quem mais? Jobé, irmã Vânia, irmã Isabel, Fernanda, Zandro, irmã Jennifer, conseguiu encontrar? Irmã Jennifer não conseguiu encontrar. Irmã Leidiane, conseguiu? No finalzinho da sua Bíblia, tem alguma concordância? Ainda não. Eu acho que vou ter que dar um presente para a senhora, uma concordância. Só precisa com a máxima urgência. Ei, papai do céu, eu vou postar uma grátis, temporariamente, no grupo. Vocês precisam de usar uma concordância. Sem concordância vai dar probleminha no desenvolvimento dessa matéria. Então, uma ferramenta-chave a ser usada, concordância. Saber a ocorrência das palavras bíblicas e quais os textos que as apresentam. Que aí eu vou postar entre hoje e amanhã uma gratuita, 2, para você já começar a se acostumar. E vou postar também recomendações de concordância que vocês poderiam comprar aqui nos Estados Unidos, uma de tamanho médio, $40, menos 25, 30. Mas é necessário você ter uma concordância. Aquela ali que arrebentou, a Strong, é a melhor concordância, se bem que aquela ali está em inglês. Está ali a irmã Fernanda mostrando, irmão Zandro. Excelente, essa é a melhor. Mas eu tenho informação que ela tem também em português. Se não estou enganado, ela deve ter Só em inglês e português. espanhol. Mas eu já tive informação que ela tem em português. Não chegou às minhas mãos ainda. Eu já procurei, nunca achei. Sempre quando eu procuro, eles falam, olha, só tem inglês e espanhol. Estranho, mas eu já tenho informação de recém, uns 3, 4 meses, que já Não. lançaram em português. Agora eu vou tentar descobrir aonde está sendo vendida. Eu descobrindo, eu lhe deixo
saber, né? Porque é interessante que o aluno tenha essa concordância em português. Vamos então Daqui entrar na 2 parte do semanas eu vou contexto. ao Brasil, se tiver lá eu vou trazer. Eu vou investigar nos próximos dias e eu lhe deixo informado. Contexto, vamos lá, na apostila. Os textos bíblicos não são fragmentados isolados, ou fragmentos isolados. Eles ocorrem dentro de um contexto histórico, estando integrado com o que foi registrado antes e depois. Portanto, analise o contexto, leia os capítulos anteriores e posteriores, examine as referências paralelas, as introduções, resumos, consulte os aspectos históricos, geográficos e culturais. Reflita sobre o contexto bíblico e teológico. Para que possamos fazer uma exegese correta, é imprescindível interpretar o texto dentro do seu contexto. Se este aspecto é negligenciado, a interpretação torna-se arbitrária. Eu preciso que vocês me deem 2 minutos. Preciso passar rápido ao banheiro. Eu bebo muita água, por causa dos medicamentos que eu tomo para o coração. Então, agora eu já não aguento. Eu não gosto de fazer. Eu só preciso de 2 minutinhos. O Breno está aqui colado com o meu escritório, tá bom, gente? Me perdoe mesmo. Eu bebo muito e hoje eu tive que beber. Hoje aqui bateu 93, gente. Você está entendendo? Hoje bateu 93 aqui de calor. Eu bebi água igual um camelo hoje. Tá bom? Rapidinho. 2 minutos. Já volto. 2 minutinhos. Obrigado. Isso é incomum, mas a gente é feito de carne, osso e água, né? Então a gente não tem jeito, às vezes, como segurar, né? E na minha idade, se eu seguro muito tempo, dá problema, né? Não tenho os 14 anos do Fábio aí, que aguenta até 13 horas com a bexiga. Desculpe. Vamos lá, vamos repetir de novo essa questão do contexto. Isso aqui é muitíssimo importante. Os textos bíblicos, como já falei a vocês, não são fragmentos isolados, são pedacinhos, né? Como muitos costumam interpretar. Eles ocorrem dentro de um contexto histórico, estando integrado com o que foi registrado antes e depois. Portanto, analise o contexto. Leia os capítulos anteriores e posteriores. Examine as referências paralelas, as introduções, resumos. Consulte os aspectos históricos, geográficos e culturais. Reflita o contexto bíblico e teológico. Para que possamos fazer uma exegese correta, é imprescindível interpretar o texto dentro do seu contexto. Se esse aspecto é negligenciado, a interpretação torna-se arbitrária. Deixa eu dar um exemplo de um texto lá no Novo Testamento que você deve ter passado por ele, leu, e parece que não entendeu nada. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vai comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Como eu disse a vocês, nós estamos hoje introduzindo essa matéria e aí precisamos fazer uma excelente introdução. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vou esperar que você abra o primeiro versículo. No versículo 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2.
No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos lá. Bem sinceramente, estamos aqui aprendendo uma matéria difícil, mas importantíssima, tanto para a interpretação correta do texto, como também para a pregação. Eu só posso pregar, preste atenção, irmãos, eu só posso pregar aquilo que eu entendo e interpreto corretamente. Estamos certos disso ou não? Vou fazer de novo a pergunta para quero ver se todos estão me entendendo. Eu só posso pregar um texto o qual eu tenha entendido e interpretado mesmo de forma correta. Sim ou não? Eu não posso pregar em cima de um texto que eu não entendo, e pior do que isso, eu não sei a interpretação correta. Agora vamos lá. Isso aqui é um texto difícil. Se alguém conseguiu dar uma olhadinha nessa rápida leitura, isso aqui é um texto difícil. Então eu não estou esperando aqui que você vai me dar a correta interpretação. Mas vamos lá. Eu quero um aluno voluntário que tente me dizer o que entendeu, se é que conseguiu entender algo desses 2 versículos. Vamos lá. Analisando pela linha do contexto. Pode abrir o áudio e me dizer o que você entendeu. Pastor, isso para mim parece uma descrição histórica de quem eram os governantes da área, começando por quem era o César e qual era o reino, o ano no reino dele, ao Certo. governador, a Herodes, que era abaixo do governador Pilatos, e também Perfeito. remarcando aí a quem eram os sacerdotes da região. Então é mais para lhe dar um contexto histórico que ele está falando, relatando todas essas pessoas. Datas, Perfeito. Olha só, datas, pessoas e locais, né? Isto, olha só, gente, vamos aqui agora acompanhar. Isso aqui é super interessante. Isso aqui é uma investigação cuidadosa, lenta e minuciosa. Irmão João já entrou fantástico. Excelente, irmão João. Excelente. A irmão Zandro veio e arrematou. Agora nós vamos trabalhar com o que eu vou colocar agora. Se vocês quiserem anotar, é isso aqui interessante. Poucos, irmãos, eu vou ser muito sincero, pouquíssimos, até pregadores famosos, têm uma enorme dificuldade de interpretar esse texto, esses 2 versículos. Enorme. Por quê? Porque não leva em consideração o contexto histórico, foi falado aqui, o contexto geográfico, e o contexto cultural. Então, aí temos 3 contextos que devemos considerá-los. Se você quiser anotar, Lucas 3, 1 e 2. Temos 3 contextos a serem considerados. O histórico, que é o principal deles, ok? O geográfico e o cultural. Pastor, eu preciso de tudo isso para pregar. Se eu for pregar em cima desses 2 versículos, sim. E até em alguns outros que vão exigir também essa observação do contexto histórico, geográfico e cultural. Vamos lá agora investigar isso aqui para dar a correta interpretação. Vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano de Tibério César. Quem é Tibério César? É um camarada chamado Tibério César? Era Não. o imperador da época. Era o imperador da época. Como é que eu sei que era o César. imperador da época? Quando eu estudo história geral, eu descubro que o Império Romano teve uma lista de mais de 180 imperadores. E que o segundo imperador romano se chamava Tibério. E o nome César que você lê aí não é um nome próprio. É um título. É um título do latim, César, que quando Almeida traduz do grego koiné, ele joga como César, ele traduz por César. Coincidente ou não,
o César também é um nome próprio, não é? Quem conhece alguém chamado César aí? César. César, isso. Você pode conhecer alguém chamado César. Olha lá, irmão Zandro conhece uma pregada de Césares. Se você conhece alguém chamado César, a interpretação do nome César quer dizer imperador, ou senhor, ok? Anote aí. Então, o nome César significa imperador ou senhor, mas Almeida, como traduz do grego e joga para o português, ele coloca como César. Então, aí, Tibério César. Então, interpretamos. Imperador César. Então, Tibério, segundo a história, foi o segundo imperador romano. A história diz que Tibério reinou de 14 a 29 depois de Cristo. Opa! Isso é história, isso é contexto histórico, e essa é uma parte que vai exigir um pouquinho do nosso conhecimento. E a história vai confirmar que nesta época, olha que interessante, havia um conjunto de governantes que giravam em torno de Tibério, ou seja, Tibério não governava sozinho o Império Romano, ele tinha governadores, ele tinha prefeitos, procuradores que governavam nas diversas províncias do Império Romano. O Império Romano era enorme, irmãos, era enorme, quase 2 vezes o tamanho dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é a 4ª maior nação do planeta. Imagina o Império Romano cabendo 2 nações americanas. Era simplesmente enorme, enorme. Então, obviamente, o território do Império Romano ele foi dividido em muitas províncias, e para cada província, governadores diferentes. Vamos lá. Sendo Pôncio Pilatos, olha a descrição, governador da Judéia. A Judéia pertencia a uma província, era uma província do Império Romano. Anteriormente era o quê? Parte de Israel. Mas quando o Império Romano subjuga, domina Israel em 63 a.C., né? Porque o general romano Pompeu chega em Jerusalém em 63 e tchau, pega. Então toda aquela região fica debaixo da autoridade do Império Romano, e o Império Romano considera algumas divisões geográficas da nação de Israel, convertendo as províncias do Império Romano. Então Pôncio Pilatos se torna governador da Judéia. Herodes, quem era Herodes? Aqui está se falando de Herodes o Grande. Herodes o Grande estava ali como um governador local, e ele se torna o quê? Tetrarca da Galileia. O que é tetrarca? Vamos interpretar essa palavra. Tetrarca vem da palavra tetrarquia, 4 departamentos dentro de uma província. Então a Galileia está do norte de Israel, e ela era dividida em 4 partes, ou 4 departamentos. Isso chama-se tetrarquia, uma província dividida em 4 partes. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Nós estamos interpretando o texto. E olha que isso aqui não é fácil. Nós temos que entrar no conhecimento da história. Isso chama-se análise de contexto histórico. Pastor, a homilética exige tudo isso, senão você não prega em cima desse texto. Quem prega nesse texto é obrigado a conhecer isso aí que nós estamos falando. Se você não quiser pregar nesse texto, você não é obrigado, entendeu? E são pouquíssimos os pregadores que se atrevem a entrar nessa parte, porque ela vai exigir que tenha esse conhecimento de história, de geografia e de cultura. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Uou! A Bíblia é rica demais. Só que quando chega nessa parte aqui, cria um obstáculo. Vamos lá, vamos continuar. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia. Então, Herodes Filipe, também se chamava pela história Herodes Filipe. Então, Herodes Filipe, ele era tetrarca, ou seja, ele governava Traconites, Itureia, Traconites e Lisânias, né? Em 4 partes. E a província de Abilene, que também era dividida em 4 partes. Olha o verso 2, me acompanha. Olha o que diz aqui, ó, e aqui tem algo diferente, eu não sei se alguém vai perceber que tem algo realmente muito diferente. Sendo sumos, está ali o irmão
Zandro, o dedinho dele está lá, o dedinho bobo de 2. Sumos sacerdotes Anás e Caifás. Por que estranho isso? O normal do sumo sacerdote sempre era um, e da tribo de Levi. Aqui nós temos um problema. A corrupção governava na Palestina nos tempos do imperador Tibério. Um desses sacerdotes, ou sumos sacerdotes, foi imposto pelo Império Romano. E esse foi Anás. Anás não tinha nada a ver com a tribo de Levi. Caifás, sim. Anás, não. Então, era sogro e genro. Opa! Porque foi um trato político. Então, foi colocado pelo Império Romano, que foi Anás, e o outro, naturalmente, veio descender da tribo de Levi. Está notando? Isso aqui é sério. Se a gente não tiver essa visão da cultura e da história da época, você vai ler esse texto e não vai entender nada de nada de nada. Quem está me acompanhando? Quem está me acompanhando? O capítulo 2 de Lucas. Vamos voltar um capítulo, um para trás. Capítulo 2 de Lucas. Versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui pega. Quando lemos Lucas, isso aqui é só uma introdução, gente. O negócio vai entrar na próxima aula. Na próxima aula o negócio vai pegar fogo. Vai arder. Aí você vai dizer, papai do céu, eu pensava que eu lia a Bíblia, mas não li nada. E não sei nada da Bíblia. Para você ver como a Bíblia é profunda. Lucas 2, 1, 3, 4 e 5. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ok. Esse contexto vai nos dizer em que dia, mês e ano que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Olha só que doideira que tem esse texto. Este contexto vai nos dizer, dia, mês e ano que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Peraí, pastor. Eu sempre aprendi que ele nasceu em 25 de dezembro. Ele não nasceu em 25 de dezembro. Foi uma data estabelecida pela Igreja Romana e ficou com uma tradição. E não é errado comemorar o nascimento de Jesus. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, não estamos comemorando Santa Claus ou um bacalhau, tá? Dos celtas, que é o que é comemorado no dia 25 de dezembro. Tem cristãos que não têm uma mentalidade aberta, madura. Não, Natal é pecado, eu não vou comemorar pecado. Então, meu irmão, tem muita gente aí que está no inferno por comemorar pecado. Aliás, Natal. O detalhe é que a data de 25 de dezembro não corresponde à exata data do nascimento de Jesus. Vamos lá, então. Versículo 1, César Augusto. Quem foi esse camarada? Foi o tio César da quitanda ou da vendinha? César Augusto. O primeiro imperador de Roma. Primeiro imperador romano. Ele governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Pastor, está apertado? Eu sei que está apertado. Você tem que ter a visão do contexto. Então, já descobrimos, primeira coisa, que está falando do primeiro imperador romano, Otaviano Augusto, também conhecido. Quando Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano, teve um censo bruto, enorme. Versículo 2. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aí você vai lá na história. Quando Quirino foi de fato governador da Síria, ele começou a governar em 5 a.C.
e terminou em 10 depois de Cristo. 15 anos. Mas aqui está dizendo, este é o primeiro recenseamento, porque no governo de César Augusto, ou no imperador Otaviano Augusto, existiram 2 recenseamentos. Então vamos tomar em consideração o primeiro recenseamento, quando Quirino foi governador. Então, quando isso acontece? Abril do ano 4 antes de Cristo. Então tá aí, ó, versículo 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Quando você entra mais a fundo na pesquisa histórica, você vai descobrir que foi na semana de 1º a 9 de abril do ano 4 antes de Cristo. Então, entre 1 e 9 de abril, Jesus nasceu. 100% a data não existem documentos que provem, mas temos aqui, ó, entre 1 e 9. Quando você estuda a história desse recenseamento, você vai descobrir que entre 1 e 9 de abril do ano 4 antes de Cristo foi a data que nasce o Senhor Jesus Cristo. Sim, irmã Isabelle, abra o seu áudio. Pastor, eu só tenho uma dúvida junto com isso. Eu não sei se o pastor já ouviu falar sobre alguns estudos também que falam a respeito de tribos. Por exemplo, que Jesus nasceu na tribo de Judá, Sim, que é os corretíssimo. anos Descendente da tribo de Judá, da tribo de corretíssimo. Judá. E cada mês tem uma tribo, existem 12. E essas tribos, elas é parecido com, se a gente for comparar, como signos que as pessoas acreditam, e as tribos é assim, eu sou do mês da tribo de Judá. E aí tem estudos que ensinam como a gente batalhar nesse mês, nesse período que você nasceu. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, isso é um lado perigoso. Muito perigoso. Isso que ensina é a cabala mística. A cabala mística ensina sobre isso é perigoso. Muitos se baseiam nesse tipo de estudo, e esse estudo ele é hoje usado muito dentro da astrologia. Isso é muito perigoso. Então fique de olho bem aberto, irmã Isabelle, tem muita gente se envolvendo com isso, até cristãos sinceros, cristãos bem intencionados, só que estão entrando num terreno pantanoso, perigosíssimo, né? A nova era, que é uma mistura de várias religiões, tem lançado sutilmente essa visão, né, até um tanto atraente, mas carecendo de base bíblica. É verdade que as tribos de Israel foram separadas por tribos, não é? Tanto que Deus deu lá no Antigo Testamento ordens expressas que os casamentos não poderiam ser feitos com pessoas de tribos diferentes, ou seja, quem era da tribo de Levi tinha que se casar com a tribo de Levi. Quem era da tribo de Issacar tinha que se casar com a tribo de Issacar. As tribos, na linha dos casamentos, não se misturavam. E o sacerdócio era unicamente da tribo de Levi. Qualquer coisa fora desse amparo bíblico é misticismo. Aí entra dentro da área da cabala, né? Que, repito, Madonna hoje é a cabeça da cabala mística nos Estados Unidos e no mundo, entende? Há um site que um aluno me remeteu há uns 7, 8 meses, violento. Existem 37 pastores americanos hoje, eu não vou citar nomes aqui ao vivo porque é um pouco delicado, envolvido com a cabala mística. E justamente com essa visão de tribos, que é uma visão muito distorcida, ou seja, distorcida do que é bíblico e do que é histórico. Então nós temos que, repito, ter redobrado cuidado para nós não estarmos pisando num terreno místico, né? Porque muitas das vezes, por desconhecimento de causa, caímos num grande de um problema. Mas muito válida essa sua abordagem, irmã Isabelle, é somente redobrar a atenção e ter o cuidado. Sim. Isso seria um exemplo de sincretismo religioso que a gente vê muitas vezes na igreja? Isto, exatissimamente. Sincretismo, sabe o que quer dizer a palavra sincretismo religioso? Misturas com o santo e o profano. Então, hoje estamos vendo muito isso, de sincretismo religioso, né? Pessoas que pensam
que é uma ação do Espírito de Deus, uma ação até mesmo de Deus, mas é uma ação mundana se misturando com pontos santos, com pontos que a Bíblia nos ensina. Então temos que ter também redobrado cuidado com a questão do sincretismo religioso, que é uma característica, né, dos últimos dias que antecedem ao arrebatamento da igreja. Pastor Ok? Luiz, Sim, é igual, por exemplo, o senhor falando com relação, não há nada de errado nós comemorarmos o Natal, o nascimento de Jesus, Natal, exato. nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas Não há nada de errado. até isso eu vejo perigoso, porque hoje nós vemos igrejas que se dizem evangélicas, que levam a árvore de Natal para dentro da igreja, imagens do Papai Noel para dentro da igreja. Não, aí não. Aí o negócio, aí já fica sincretismo, aí já é uma demonstração de bolo de sincretismo. aniversário Tudo para bem que você celebrar. tem a sua árvore de Natal na sua casa. Na sua casa é um assunto, levar para a igreja é outro assunto. Bolo Aí de nós estamos aniversário querendo para fazer cantar misturas. Papai Noel também é outra mistura séria. Pastor, celebrar aniversário de Jesus com bolo, assim, é muita coisa louca. Nós temos que ter cuidado com os exageros, com os excessos, entende? Os excessos que trazem dificuldades, os excessos que trazem confusão. Não podemos. Porque eu vejo isso, não, muito disso seria evitado se nós não seguíssemos muitos das tradições romanistas. exato. Entendeu? O mesmo se dá com a Páscoa, entendeu? Tem igreja que não tem jeito, gente. É uma coisa assustadora. É coelhinho para cá, ovinho para cá. Opa! Na igreja não. Que faça isso na sua casa. Na sua casa, tudo bem. Mas a criança aprender na igreja que Páscoa é coelhinho e ovos de Páscoa, esse é um sentido pagão. Páscoa é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma nova vida. Então, isso está sendo perigoso. Por falta Pastor, de conhecimento básico. na minha igreja lá, o pastor mais antigo nunca fez isso, mas o novo agora, ele sempre coloca a árvore de Natal em cima do púlpito e tal. E alguns membros, exemplo, eu não concordo com isso. Aí ele pegou e falou assim: esses membros que não concordam porque é santarrão, tá com a santidade lá em cima. Não se trata disso, minha irmã. Se trata de. É o que estamos aqui falando com profundo respeito. Sincretismo, misturas. Temos que ter muito cuidado com as misturas. Que tem na sua casa, ok, mas igreja é igreja. É o templo do Senhor, é a casa do Senhor, é o altar do Senhor. Não se trata de ser mais santo ou menos santo. Infelizmente, temos hoje a mentalidade inovadora, extremamente moderna, né? Não, os jovens hoje precisam de inovações, mas qual é a maior inovação? O modernismo ou este livro que é tão desconhecido ainda por jovens e adultos? Então temos que ter cuidado com mistura. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? O problema está nas misturas. Agora, para separar as misturas, temos que ter uma peneira. O negócio é saber usar a peneira. E tá aqui, ó. O negócio é saber usar a peneira. Se a gente não sabe usar a peneira, como é que eu vou separar o santo do profano? E agora? Como é que fica? Vamos lá, vamos avançar nesse... Sim. Do Senhor, pastor, o que o senhor acha de árvore de Natal? A Escritura Sagrada fala que o pinheiro era uma árvore cortada para honrar a Tamuz, uma entidade babilônica. Ok. Se nós olharmos para o que Paulo diz lá na carta aos 1 de Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei dominado por nenhuma delas. Paulo continua dizendo: comes tu carne? É errado comer carne? Não. Mas olha para o teu irmão. Teu irmão, por causa da fé fraca, se escandaliza por comer carne. Então, por amor à fé do teu irmão, que é fraca, para de comer carne. Aí os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses vão trazer um escândalo bruto, não é? Enorme, porque são carnívoros por natureza própria. O que é isso, meu? Você está comendo carne, está se escandalizando, fé fraca.
Se você, por exemplo, tem essa fé fraca que vai na casa do irmão usando na ilha, você se desvia. Porque lá é sacrifício não com força. Entendeu? Eu sei que tem irmãos aí que estão queimando um sacrifício holocausto de sábado a domingo e vão embora. Irmãos, veja bem, a Bíblia é clara. Se eu procedo com uma atitude que vai causar escândalo por causa da fé fraca, eu paro com isso. Se usar a árvore de Natal na minha própria casa vai causar escândalo, tropeço, para de usar, por amor à fé daqueles que vão te visitar. Mas é minha casa, pastor. Ok. Então você vai ter que selecionar quem vai na sua casa. Agora, vamos partir de um princípio, é questão de sentido comum, de bom senso. Alguém está me acompanhando? Levar dentro da igreja já é apelar um pouco, já é querer exigir um pouco da maioria dos irmãos, que nem todos têm suficiente maturidade para separar os fatos. Embora, particularmente, a árvore de Natal não é um objeto de adoração a Tammuz, mas é um adorno, mas que hoje é confundido. Entende, irmãos? Então, temos que ter muito cuidado. Se é para gerar polêmica, confusão, disse-me disse, corta logo o mal pela raiz. Porque diz a Escritura, tudo que não é feito com fé é o quê? Alguém completa o versículo? Pecado. É pecado. Se o negócio não tem fé no assunto, corta, manda embora, não faz. Porque é pecado, não leva o outro a pecar. Entendeu? Se você ter a sua árvore de Natal pode causar escândalo para outros, então faz o seguinte, seleciona quem vai na sua casa no Natal. Vai ser irmão fulano, 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 fulano e fulano, e pronto. Se eu deixar outros irmãos entrar, quando eu entrar, vai pecar. Só que, pastor, exemplo, ele põe lá e decora, põe Papai Noel, põe presente, papapá. Aí é o segundo ano seguido deste meu pastor, né? Aí eu gosto de ir no Natal na igreja, só que eu vou, mas fico meio ressabiada ainda. Nem gosto de tirar foto nem nada, não. Vou só para comer mesmo. Tudo feito com equilíbrio, irmã Angélica, que não traga escândalo, que não traga tropeço na fé é válido. Agora, se tal atitude, que ainda em si mesmo não é um ato pecaminoso, mas não é feito com fé, pode gerar pecado. E aí dá problema. Então, a questão de sermos... Como o ser humano é difícil de ser equilibrado, irmãos? Quantos de vocês concordam que o ser humano é difícil em ser equilibrado? Sim ou não? Meu Deus! Ou é 800. O mundo é muito complicado, né? Essa é uma questãozinha que a gente vai avançar lá na frente com outro texto que a irmã vai ficar com a cabeça assim dando volta. Vamos fechar então esse texto aqui de Lucas? Então já sabemos, a semana que nasceu Jesus. Olha o verso 3. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Porque Jesus nasceu aonde, irmãos? Alguém se lembra da cidade onde nasceu Jesus? E me deu um branco. Belém. E aonde ele se criou? Nazaré. Nazaré. Eu ouvi um pastor inverter e insistir no YouTube. Jesus nasceu em Nazaré. Por isso que ele era chamado Jesus de Nazaré e se criou em Belém. Mas ele insistia. Uma convicção louca. Jesus nasceu em Nazaré, mas se criou em Belém. Não, ele inverteu a ordem. Jesus nasceu em Belém, mas se criou em Nazaré. E o verso 4 confirma, ó. José também subiu da Galileia, não é? Da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, ou seja, José, por pertencer à família de Davi, ele pertencia a qual tribo? Tribo de Judá. Judá, anotou aí? Judá. Entendendo então a importância do contexto. Isso aqui é um contexto difícil. Vamos voltar à apostila, nós temos 10 minutinhos para fechar a aula. Vamos lá. Analise, quando você lê um texto, analise os substantivos, adjetivos, verbos, a ênfase do texto na ordem que apresenta. Faça perguntas ao texto. Olha só, se você nunca fez perguntas ao texto, comece a aprender as perguntas que estão aí, ó. Quando aconteceu? Quem fez acontecer?
por que aconteceu? Quem? Quando? Por quê? O que mais aconteceu? Em que lugar? Sobre quais circunstâncias? Quais as razões? Qual a ênfase do autor? Suas proposições principais e conceitos? Quais as implicações disso? Tome uma afirmação do texto e indague o seu porquê. Quando você lê o texto, sublinhe isso aqui que eu estou falando e comece a se habituar a fazer essas perguntas. Tome as palavras-chave e analise a sua etimologia. O que é etimologia? A raiz da palavra e a sua composição. As estude dentro do texto, usando uma concordância. Vocês vão precisar de uma concordância. Veja também como elas são empregadas no livro analisado em toda a escritura. Compare as palavras com sinônimos. Veja as diferenças e peculiaridades. Vamos lá, vamos fazer um rápido teste de língua portuguesa. Rapidinho. Sinônimo de claro. Nítido. Nítido. Sinônimo de escuro. Trevas. Escuridão. Trevas. É só o irmão Zando que está participando, gente. Eu creio que todos aqui falamos a mesma língua, a língua portuguesa, que é difícil no planeta. Oh, meu Deus, que linguazinha abençoada por Jesus. Sinônimo de alto. Baixo. Não, sinônimo de Ah. alto. Alto, Grande. alto. Grande. Grande. Não, depende do contexto. Sinônimo de alto, elevado. Sinônimo de baixo. Pequeno. Raso. Passou por Raso. Hein? português, não sei não. Ah, não, puxa, a senhora fala português, irmã Angélica. Não me faça Mas eu essa sou aqui. Pastor, sou lá do fim do mundo. Mas a senhora está falando português, nós estamos nos entendendo. Eu não sou do fim do mundo, não, mas olha, eu já fui no fim do mundo. Num lugar chamado Nepal. Ali é o fim do mundo. Não, é porque Na estamos beirada do... É que você não Eu comparar fui com na a beirada família. do Monte Everest. Pensa no fim do mundo, no ponto mais alto do planeta Terra. Ali é roça, irmã. Você não está entendendo. Vai Ô, ser pastor. comparar com... Como é que é o nome? Ela tá falando que é do fim do mundo, para não falar o mineirês. Ela não fala o mineirês. Não, ela Obrigado, falou. irmã Você Daniela. é de comparar com Irmã Angélica. Daniela, eu acho que eu vou dar uns 50 pontos para a irmã Daniela agora, né? Ela traduziu, ela fez a exegese, o mineirês. Então, esse é o problema, talvez, nosso, né? Alguns falam gauchês, outro paulistano, outro capixaba, outros o carioca, o paulistano, o candango, o potiguar. E, pastor, agora, o que é isso? Potiguar, quem nasce no Rio Grande do Norte. Potiguar. Alguém sabia dessa? Só o irmão João, que é lá de Riba. Quem nasce no Rio Grande do Norte, gente, é potiguar, pastor, fala sério. Bom, aí vamos ter que entrar em alguns detalhezinhos que a nossa língua realmente é difícil. A língua portuguesa, eu creio que alguns de vocês sabem, né? Que a minha língua nativa não é o português. Não é o português. A minha língua nativa é o hebraico e o espanhol, entende? A minha língua nativa é o hebraico e o espanhol. O português se tornou a minha língua nativa depois dos 14 anos de idade, porque eu sou judeu, sou de família de judeus. É uma história que eu não vou entrar aqui agora nos detalhes, mas eu concordo com a irmã Angélica. A língua portuguesa é difícil. Agora, quer ver um livro que vai nos ajudar a melhorar o conhecimento do nosso idioma? Quem adivinha que livro é esse que eu vou recomendar a vocês? A Bíblia Sagrada. A Bíblia. Não tem livro melhor para ajudar a melhorar o nosso português, a nossa gramática, a nossa visão de compreensão. Ele é um livro completo, embora vamos nos esbarrar com alguns pontos que vão nos causar um pouco de dificuldade. Vamos lá. Após você estudar as diversas proposições do texto, reúna-as e aí você terá o tema da passagem bíblica. Este é um ponto fundamental, descobrir o que o texto fala e o que quer dizer.
Certamente ele diz muitas coisas sobre as quais, inclusive, você pode pregar. Mas a questão primeira, no entanto, qual é a mensagem central do texto? O que ele nos ensina objetivamente? 5 minutos nós vamos terminar e nós vamos usar aqui o texto mais conhecido da Bíblia. Imaginem, qual é o texto mais usado e conhecido da Bíblia Sagrada? São dois, né, O meu pastor? pastor. Salmos 23, verso 1 e João 3,16, né? Maravilha! Só por causa deixa, irmão Zandro, já começa a matéria de homilética com 50 pontos na gaveta. Pronto. Ô, irmão Zandro, deixa Deus lhe usar. 5,25. Não tem divisão não, minha irmã. Se a senhora falasse junto com seu esposo, eu até ia considerar 50-50. João 3,16, vamos lá? João 3,16. Vamos abrir o texto, embora você possa até tê-lo de memória. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá. Um aluno me diga, o que esse texto aqui está nos dizendo? Ele nos diz pelo menos 3 coisas. Pelo menos, mas ele diz mais, muito mais de 3. Mas 3 coisas básicas eu encontro neste texto, ou interpreto neste texto. Vamos lá. Quem poderia abrir o áudio e me dizer, pelo menos, eu vou repetir, não é apenas 3, mas tem pelo menos 3 coisas que esse texto nos diz. Ele está declarando o amor de Deus, está Corretíssimo. demonstrando Número 1. o sacrifício que Deus fez para Número demonstrar 2. esse amor, e através desse amor, ele abriu uma porta de salvação para a humanidade. Número 3. Perfeito. Pregou. Pregou em menos de 1 minuto. Estão percebendo? Irmão Zandro pregou em menos de 1 minuto. Os 3 temas principais nesse texto. Tamanho do amor de Deus. Segundo, a grandeza ou a condição que envolveu esse amor. E terceiro, a solução e a saída do amor de Deus em nos conceder a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o tamanho, que deu o seu Filho unigênito, dádiva, para que todo aquele que nele crê, condição, não pereça, solução, mas tenha vida eterna, obtenção. Eu vou fazer um esboço para vocês verem que aí dentro desse texto eu posso tirar 16 coisas. 16 coisas que trazem o quê? O efeito da nossa salvação. Tem um texto que vocês não vão acreditar. Jesus chorou. Já leram esse texto? Eu vou tirar dali 10 coisas. 10 coisas que vão impactar a nossa vida de fé através do Jesus chorou. Pastor, que loucura é essa? Não, isso é homilética. Você tira de um grupo de 2 palavras até 10 virtudes ou 10 situações. Por isso que pregar a palavra é uma arte. Mas a arte, para ser desenvolvida, você tem que entender o texto, interpretá-lo, para depois pregar em cima dele. Quantos estão me entendendo, gente? Se eu não entendo o texto e não o interpreto corretamente, essa é a razão, escutem, isso é sério, que nós estamos ouvindo pregações medíocres, pregações repetitivas, pregações vazias, pregações antropocêntricas, só colocando o homem como centro. Irmãos, a Bíblia é muito rica, é rica, é rica, é rica, é rica, é rica, é de uma riqueza. Se soubéssemos estudar mais e nos apegar mais à Bíblia, íamos descobrir coisas assombrosamente lindas. E vocês, em 7 aulas, vão ver que ainda é pouquinho, 7 aulas, para estudar a matéria de homilética. Uma técnica exegética. Vamos ter que usar algumas pequenas técnicas, né? O carioca chama isso de macete, né? Ou coisinhas, vamos dizer assim, que vão nos ajudar a driblar certas dificuldades. Vamos então fechar a nossa aula com esse 1.4, uma técnica exegética. A exegese
têm seus princípios gerais e devem ser observados. No entanto, cada um, conforme a sua experiência, irá desenvolver as suas próprias técnicas, o seu próprio modo. Preste bem atenção, isso aqui é super interessante, super. Sem, obviamente, perder de vista o seu objetivo, que é o de compreender a mensagem contida no texto. Aqui temos uma sugestão. Número 1, localize o texto. Nem excessivamente pequeno, poderia esquecer o contexto, nem excessivamente grande, correria o risco de não expô-lo especificamente. Faça a sua tradução e compare com outras. Na impossibilidade de fazer a tradução no original, compare a tradução que você usa com outras disponíveis. NVI, ARA, ARC, Jerusalém. Só sugiro não usar a NVI, só isso, porque é uma tradução ecumênica. Não use a NVI, ainda que você tenha NVI, não use. Reflita sobre o contexto. Pense a respeito do contexto gramatical em sua relação com o contexto histórico do livro. Por que o autor escreveu? Leia uma introdução ao livro que fale do propósito do mesmo e de suas circunstâncias. Reflita sobre o contexto histórico, geográfico, social e político. Releia o texto hebraico ou grego. Tente compreender o argumento teológico gramatical do contexto através do texto, identificando os verbos principais e as palavras-chave. Inicie o estudo gramatical e sintático dos verbos e palavras-chave destacadas acima. Número 6. Examine variantes textuais através de aparatos críticos. 7. Estude o significado das palavras. 8. Formule o tema. Qual é a ideia principal do texto? Este é o tema. 9. Elabore a proposição. Qual é a mensagem de Deus? Esta é a proposição. 10. Pense nas implicações da mensagem para os nossos dias. 11. Consulte comentários. Os comentários vêm sempre depois de um árduo trabalho. Vou dar um trabalhinho de casa. Você estude com muita atenção aqui, ó, essas técnicas no 1.4, tá? Essas técnicas aí divididas em 11 sugestões. Em cima dessas técnicas, preste atenção, eu quero que você monte um pequeno esboço. Não precisa seguir as regras da homilética, porque ainda nós vamos aprendê-las, ok? Mas você vai montar um pequeno esboço interpretando da maneira que você entender o Salmo 23. Alô? Quem conhece o Salmo 23? Quem conhece? Tem 6 versículos. 6. Então você vai montar um esboçozinho, ou seja, um comentário, vamos assim dizer, tá? Do que você entende do Salmo 23. E, se possível, use, não digo todas, mas algumas destas técnicas que aqui acabamos de falar. São 11, ok? Então, leia, releia sobre essas 11 técnicas. Você não é obrigado a usar as 11. Você pode usar uma, pode usar 2. Pelo menos use 3 dessas 11, pelo menos 3, tá? E aí procure fazer um comentário curtinho do que você entende pelo Salmo 23. Cada um de vocês vão ter de 3... Alô? Salmo 23, né, pastor? Isso, todo Salmo 23. Vocês vão ter de 3 a 5 minutos para expor o que você escreveu, daquilo que você entendeu, tá? Então eu quero ouvir de vocês. Vocês vão ter de 3 a 5 minutos no relógio, tá? Digamos, o irmão Fábio fez, então o irmão Fábio vai ter como mínimo de 3, máximo de 5 minutos. Até no máximo 5. Pode ser menos de 3? Se quiser, fica à vontade. Se conseguir fazer em menos de 3 minutos, não há problema. O mínimo de 3, máximo de 5, mas como o irmão Zandro disse, se quiser fazer em menos de 3 minutos, está totalmente livre em assim fazê-lo, ok? Alguém está me entendendo, gente? Segundo o que você me colocar, o que mais se aproximar do que a exegese me deixa ou me ensina, eu vou dando uma pontuação que vai de 30, 50, 75 até 90 pontos. Não vou dar 100, porque 100 é isenção.
Entendeu? Então, eu posso dar 30, posso dar 50, posso dar 75, posso dar 90 pontos. 100, claro, eu não posso dar, certo? Mas vai depender tudo daquilo que você escrever fazendo um comentário. E o que mais se aproximar, segundo o que nos ensina a exegese, eu vou te dar, então, a pontuação, tá bom? Mas esse vai ser obrigatório, porque eu quero verificar o nível de compreensão que você tem do que está lendo na Bíblia, tá bom? Todos entenderam? Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem que anotar e depois falar, né? Aqui nós temos 11 técnicas, que eu acabei de lê-las agora. A irmã não é obrigada a usar as 11, mas pelo menos tente usar 3. E em cima dessas 3 técnicas, a irmã trabalha com um comentário do Salmo 23, ou seja, o que a irmã entende, o que a irmã interpreta da leitura do Salmo 23. Entendi, pastor, que deu uma pegadinha. Perfeito. Alguma dúvida que alguém tenha? Esse vai ser um trabalho Pra quando, obrigatório. Como? Para quando? Para a próxima aula. Exatamente a próxima aula. De hoje a uma semana. Então, na próxima aula. Na metade da aula, a gente vai começar a aula normal. E aí, quando der certinho, vou estar cronometrando. Quando fechar metade da aula, aí nós passamos para essa parte, como já lhe falei. A partir da próxima aula, metade da aula vai ser teórica e a outra metade prática, ou seja, o aluno participando, porque eu quero ver o nível de compreensão que você tem daquilo que está lendo da Bíblia. Você pode não estar entendendo nada, amém? Não é errado. Nós estamos aqui para aprender e ajudar uns aos outros. Você pode ter uma compreensão pequena, aí vamos lhe ajudar a aumentar o seu entendimento. Você pode ter uma excelente compreensão, mas por isso que temos que fazer essa avaliação, porque ela vai lhe ajudar a fazer o trabalho de homilética, que está no finzinho, ó, está aqui no finzinho, que na verdade não vai ser prova, vai ser um trabalho, ó. Tá aqui, ó, tá no finzinho. Tá vendo aqui? Então, para você fazer esse trabalho, que eu vou dar uma data específica, não vai ser assim do dia para a noite. Eu vou dar com uma data com 1 mês de prazo. Mas para tal, eu tenho que trabalhar com vocês, já. E toda aula eu vou estar trabalhando um pouquinho, de pouquinho a pouquinho, para quando chegar no final da matéria, ou seja, na 7ª aula, aí eu já posso à frente marcar uma data com 1 mês de prazo máximo, né? Mas aí você vai trabalhar tudo aqui, ó. Se você já começar a querer dar uma olhada, isso aqui é uma matéria técnica, mas a gente vai usar muito a Bíblia, e basicamente com interpretação de texto, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu perguntar a vocês. Deus falou alguma coisa conosco através dessa introdução? Você começou a perceber que entender e interpretar a palavra não é uma tarefa muito fácil, porém uma tarefa necessária para o nosso crescimento espiritual e, sobretudo, para nós transmitirmos a palavra de Deus. Quem percebeu nessa introdução a importância dessa matéria? Quem percebeu? Isso é importante. Se você não percebeu, então pode estar vendo algum probleminha de compreensão. E nós queremos ajudar você a compreender mais e mais e mais a palavra de Deus. Então, próxima aula, esse dever de casa ele é obrigatório. Se você, aluno, não apresentá-lo, não posso fazer nada para lhe ajudar, mas eu quero lhe ajudar, nem que seja com 30 pontinhos, entendeu? Quero lhe ajudar mesmo para facilitar a vida de todos vocês a se integrarem nesta matéria, que é uma das mais lindas da teologia. Recapitulando para terminar, próxima aula, então, 2ª chamada da prova da matéria de Cristologia. Quem não fez, irmã Fernanda, irmã Isabelle, irmã Vânia, irmão Zandro, irmã Daniele. Então já venham preparadinhos. Terminou a aula, vamos terminar um pouquinho mais cedo para não ser muito extenso. Então, a aula da próxima semana vai terminar 15 para as 10, para então dar o espaço para os irmãos fazerem a sua 2ª chamada de prova, tá bom? E espero que vocês possam apresentar o trabalhozinho, e aí a cada aula nós vamos ter parte teórica, parte prática, parte teórica,
parte prática. Amém? Vamos agradecer a Deus em oração. Muito obrigado, irmão Fábio, pelo esforço de estar aqui conosco hoje. Sim, irmão Zandro, diga. Só uma observação, pastor. De todas as apostilas que eu já recebi, essa foi uma das melhores, com o layout, a fonte e o layout dela foi uma das melhores. Está bem esclarecida, bem nítida o layout dela. Ficou muito bom esse layout aqui. É porque eu usei um programa completamente diferente, entendeu? Só para a informação dos irmãos, nós estamos investindo uma média de quase $1.500 a cada 3 meses para mudarmos formatos de programas nos nossos computadores, ou seja, quase uma média de $500. E vocês vão entender que a escola, para melhorar, ela tem que investir. Concordam comigo? Então, nós estamos investindo em formatos, em programas, em novos softwares, né? E não é nada baratinho, né? Você que tem aí o seu software no seu computador sabe que não é menos de $300 um software de qualidade, né? Então, só nos últimos 3 meses, a escola investiu $1.590. Nunca fiz isso na minha vida pessoal particular, mas para o melhoramento da escola nós estamos fazendo. Então, orem por nós, para que, na medida que Deus abençoe a nossa escola, cresçamos em número, cresceremos também em qualidade, e daí poderemos apresentar melhor qualidade até no layout das apostilas. Meu sonho é apresentar toda a apostila colorida. Todinha colorida, mas... Essa ficou muito boa, eu gostei muito. Deus seja glorificado e que Deus nos ajude, né? Porque nós queremos melhorar, mas para melhorar temos que investir. Para investir, temos que ter um pouquinho mais de crescimento, mas tudo a seu tempo e Deus assim o fará. Obrigado, irmã Angélica, pela sua participação. Irmão João, feliz demais em ter a sua presença de volta conosco. Irmão Kleber, que tem uma marca registrada que ele não abre mão, né? O bonezinho dele, né? Acho que a partir da próxima aula vou estar com o bonezinho do irmão Kleber. Obrigado, irmã Jennifer. Casal Fernando, irmão Zandro, irmã Isabelle Spot, saudade do seu passarinho, né? Que vai para lá, vai para cá. Hoje ele não passou caminhando por aí. Jobé, obrigado pelo esforço. Irmã Vânia, obrigado pelo grande esforço seu. Irmã Daniele, Deus abençoe com muita vitória. Irmã Isabel, que hoje não pôde estar no visível, mas entendemos as dificuldades. Irmão João nos dará alegria de nos despedir a aula com uma palavra de oração, abrindo-nos, por gentileza, o seu áudio. Obrigado a vocês, tá? Estejam orando uns pelos outros. Eu, daqui a pouquinho, estou saindo, né, de ônibus para a cidade de Miami, né? Surgiu uma pequena emergência de família, então estou saindo daqui a pouco, dentro de meia hora, tá? Vou passar a noite viajando para chegar amanhã de manhã em Miami para resolver um problema meu pessoal. Então estejam orando para que Deus possa me guardar nessa viagem. São quase 6 horas de ônibus daqui para Miami, então peço a Deus que Deus me guarde, me ajude. Eu vou passar o dia amanhã resolvendo um probleminha de natureza pessoal e volto na metade da tarde aqui de regresso para Orlando. Obrigado. Irmão João, com a palavra de oração. Pai querido, eu te agradeço tanto, Senhor, porque estou aqui novamente com os nossos irmãos, Senhor. Graças te damos, Pai. E coisa maravilhosa Pai, estar na tua presença e aprender mais de ti, Senhor. Eu te louvo por essa escola, eu te louvo pelo trabalho que tu estás fazendo por ela, Senhor. Glória eu te peço, Deus, que tu venha abençoar cada estudante, Senhor, que está aqui, aqueles que estão ausentes, Senhor. Que nos ajude, Pai, a chegar mais perto de ti, a te conhecer melhor, Senhor. Que possamos usar essas ferramentas, Pai, para engrandecer o teu reino, Senhor. Porque tudo é para ti, Pai. Te louvamos, te agradecemos, acima de tudo, Pai, porque Tu és bom, Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão João, sua apostila vai estar sendo remetida entre amanhã e quinta, né? Eu acredito que já no início da semana já vai estar aí na sua casa. Meus irmãos, o nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça
e que eu diminua. E que eu Eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça Que É ele necessário necessário que ele que cresça e que eu diminua. que e eu eu diminua. E o que damos a Deus? A A honra, honra, a a glória glória e o poder. poder. Deus nos abençoe. Ótima noite, ótimo descanso, ótima semana. Vejo vocês próxima quarta-feira, dia 15, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa viagem. Obrigado.